Bom, agora está gravando. Bom, deixa eu só... Perfeito. Muito bem. Bom, boa tarde a todas e todos. E tem chegando mais gente. Quero primeiramente agradecer aos estudantes da Universidade Estadual do Maranhão que pediram para fazer parte desse grupo aqui. Fiquei muito contente, pessoal lá do Maranhão. Pessoal da Porta da Amazônia, porque o Maranhão representa as portas da Amazônia. Então, sejam bem-vindos. Se já estiverem online aí, sejam bem-vindos, bem-vindo. Se quiserem abrir o microfone, a câmera, quiserem se pronunciar, se apresentem aí aos demais. Enfim, fiquem à vontade. E como está gravando aqui, eu vou aproveitar. Vou até... isso, José. José, pode abrir a câmera aí para a gente lhe conhecer. Abra o microfone, a câmera. Aliás, se quiser, fique à vontade. Assim pode se apresentar. A gente já vai pedir uns presentes a você para você mandar lá do Maranhão. Luciano, peça açaí lá no Maranhão, é Jussara. Peça Jussara. Açaí da Jussara, é? Não, açaí. Não? Lá no Maranhão, o nome é Jussara. Eu sou de lá. Eu sou natural de São Luís do Maranhão. Eu moro há um bom tempo aqui na Paraíba, mas eu sou de lá. Lá, de Belém, do Pará para cima, é açaí. Mas lá no Maranhão é Jussara. Uhum. Muito bem. E eu vou querer uns Guaraná Jesus também. Que é para eu tomar com vodka. Jesus com vodka. Tem aquela bebida roxa lá, pô. Você bota no Guaraná Jesus, nem muda a cor, pô. Fica uma rosa bonita. Jesus não era do vinho, não, professor. Como? Jesus não era do vinho, não. Mas o meu Jesus é da modernidade, entendeu? É do iluminismo. Então, José, se você quiser se pronunciar, se quiser se apresentar, fique à vontade. O lugar de fala é seu. Muito bem. Acho que José está tomando ou um Guaraná Jesus também. Se tiver, pode mandar para a gente, aqui a gente gosta pra caramba. Eu, pelo menos, gosto e muito. Bom, hoje trataremos, portanto, da segunda parte acerca de alguns fragmentos do pensamento do professor Niklas Luhmann, que vou chamar aqui de alguns elementos constitutivos do pensamento luhmanniano acerca da teoria da sociedade, né, ou sistemas sociais, mais precisamente a partir daquela obra de 1984, Social System em Teoria, né, e alguma coisa da Sociedade da Sociedade. E depois um tópico intitulado de Direito e Sociedade à luz do pensamento de Kelsen, do sentido do direito, e que, com todo respeito, devido respeito, máximo respeito, os cretinos e ignorantes do direito até hoje não conseguiram observar o que foi que aconteceu nas letras jurídicas. Antes de iniciarmos, portanto, quem quiser se manifestar também, fique à vontade, se tiver algum informe, se está vendendo bijuteria, ou se montou uma barraquinha de cachorro-quente, quer fazer sua publicidade, ou se foi selecionado para o próximo BBB ou no limite, alguma coisa assim, fique à vontade para fazer seu pronunciamento, ou se está trabalhando na feira municipal aqui em Campina Grande, numa nova barraca, alguma coisa, também fique à vontade para se pronunciar. Mas como está sendo gravado, eu vou deixar aqui, não é para os senhores e as senhoritas, ou os senhoritos e as senhoritas, porque o tempo é presente, mas para o futuro, né? E amanhã eu publicarei um vídeo sobre isso, e um vídeo longo, né, para que saiba qual é a minha posição, porque eu vim dessa escola, ou seja, eu vim de uma escola, e agradeço enormemente a tantos professores com os quais tive a oportunidade de trabalhar, dois deles, com os quais posso dizer que a minha formação
minha formação ética no mundo da docência, no mundo do magistério, vem fundamentalmente desses dois professores. Um, Maurício Antônio Ribeiro Lopes, no Largo de São Francisco, e o outro, o professor Rafael de Jorge, na Universidade do Salento. Que foram professores que me ofertaram oportunidades na vida, me abriram portas, mas sempre foram extremamente transparentes no seguinte sentido. Luciano, os esforços têm sempre que ser recompensados, mas tem que haver esforços. Ou seja, quando eu terminei minha graduação e que eu queria ser professor desde o 3º ano, e no 5º ano, Maurício Ribeiro Lopes me convidou para ser assistente dele na disciplina de teoria do crime, teoria geral do delito, num programa que o 11 de agosto tinha, chamado PAE com E no final, PAE, que era Programa de Apoio ao Ensino, criado pelo 11 de agosto, que era, na verdade, para incentivar a monitoria, aqueles estudantes que queriam ser professor poderiam se tornar monitor de um professor, tinha um processo seletivo, blá, blá, blá. Maurício foi lá e disse, faça o processo seletivo do 11 de agosto. Se você passar no processo seletivo, eu lhe recebo como assistente na minha disciplina. Quando eu fui fazer o mestrado, Maurício fez a mesma coisa comigo. Luciano, conheço o seu pensamento, conheço as suas pesquisas, conheço os seus projetos. Então, o processo seletivo aqui funciona assim. Tem uma prova do departamento, depois tem uma prova de proficiência e depois o professor analisa o projeto. O professor tem 2 vagas, ou 3 vagas, ou 4 vagas. Então, a vaga, na verdade, é um poder discricionário do professor. Mas, para se chegar até ao professor, é preciso passar pela prova de proficiência e pela prova do departamento. Se você passar na prova de proficiência, se passar na prova do departamento, eu conheço o seu projeto, inclusive, trabalhei com você, fui seu orientador lá de PIBIC, na graduação, fui seu orientador do trabalho de conclusão de curso, mas quando chegar aqui no mestrado, se você passar nessas fases, obviamente eu tenho interesse no seu projeto, vou lhe orientar. Agora, no que se refere à prova do departamento, no que se refere à prova de proficiência, é problema seu, Luciano. Vá, se vire, vá dar seus pulos, vá fazer seus esforços. Com o Rafael de Jorge foi a mesma coisa, passei por essa escola. Com o professor Manuel da Costa Andrade, na Faculdade de Coimbra, também foi a mesma coisa. Ele disse, você está precisando de uma bolsa aqui da União Europeia, Luciano? Então se vire, vá lá atrás das informações, veja como é que é. O que eu posso fazer por você é assinar uma carta de recomendação, assinar uma declaração de que você é um pesquisador esforçado, estudioso e tal, e se isso contribuir e aprovarem a bolsa para você, maravilha. Assim se deu quando eu estava em Coimbra e depois na Alemanha com o professor Ulrich Seiber, também foi a mesma coisa, para conseguir uma bolsa foi a mesma coisa. Todos devem estar se perguntando, por que porra Luciano está falando isso? Né? Porque ontem saiu o resultado da seleção do mestrado e do doutorado lá do PPGCJ, da UFPB, no qual eu sou professor desde agosto de 2012, né? E participei de uma linha de mestrado e participei de uma linha de doutorado como avaliador. E aí saíram os resultados, ontem foram publicados. E aí não para de tocar o meu WhatsApp, não para de tocar o celular de candidato que não entendeu qual foi a nota que eu atribuí ao projeto. E, portanto, veio falar comigo, olha, provavelmente, Luciano, você se equivocou na avaliação, não sei o que e tal. Eu disse para todas e para todos, e por isso vou gravar um vídeo amanhã e já falei para a coordenadora. Se você me ligou para falar sobre uma avaliação que eu fiz de um projeto no mestrado ou no doutorado, então eu já não posso avaliar o seu recurso. Eu já sou suspeito para isso. Então, se você vai recorrer, e é um direito do candidato recorrer, está lá no edital, recorra. Agora, eu não avaliarei mais seu projeto. Me declararei suspeito e, portanto, o programa nomeie um outro professor para avaliar o seu projeto, porque eu não avaliarei. Se você me ligou, se você mandou WhatsApp para mim, se você mandou mensagem para mim, bau. Você poderia ter recorrido sem me informar, e aí eu avaliaria o seu recurso. Mas como você ligou para mim, acabou a imparcialidade, acabou a insuspeição. A partir de agora, eu me considero suspeito e impedido de avaliar o seu recurso. Eu me manifestarei no recurso dizendo que você me ligou, juntarei as conversas de WhatsApp que me mandaram os textos, quem me mandou texto do WhatsApp, eu vou juntar as conversas do WhatsApp, quem me mandou áudio, eu vou mandar o áudio para a coordenação, juntando no recurso, farei print, juntarei tudo. E deixarei claro de que minha posição é essa.
quem não me ligou, quem não me mandou mensagem e recorreu, chegando o recurso, eu vou avaliar. E digo mais, o meu histórico, e serei coerente com o meu histórico nos programas, o meu histórico é de não rever nota que atribuí. Então, não tenha dúvida que quem recorreu e não ligou para mim, não entrou em contato, eu vou manter a nota no recurso. Estou nem aí. Meu histórico naquele programa é de não rever minhas notas. Se os outros têm outro procedimento, maravilha. O meu procedimento é esse. É transparente, é inequívoco. É inequívoco. Para deixar claro, exato. E amanhã de manhã publicarei o vídeo, da forma como estou falando aqui. Não adianta me ligar para eu rever nota de projeto de mestrado e de doutorado, que não vou rever nota. É preciso nessa porra chamada academia ter alguma ética, porra. Não é possível. E não adianta me ligar. Eu sei que com a publicação do vídeo amanhã eu vou perder uns 200 amigos. Mas se é meu amigo mesmo, vai saber qual é a minha posição e, portanto, vai continuar meu amigo. E se não vai continuar, é porque não era meu amigo. É porque não era meu amigo. Entendeu? Agora, essa balelinha de mandar mensagem para eu rever nota de processo seletivo de mestrado e doutorado, comigo não. Comigo não. Eu não participo desse modelo de academia. Eu venho de outra escola. Minha escola é bem diferente. E amanhã deixarei claro isso publicado nos meus perfis de rede. E a coordenadora já está ciente. A coordenadora do programa já foi comunicada. Que todos os recursos que chegarem, eu vou juntar as conversinhas e dizer assim, olha, sou suspeito para me manifestar sobre esse recurso. Bau. Não faço parte dessa cultura brasileira. Não estou nela. Minha escola é outra. Bem diferente. Luciano, chama para tomar uma, ninguém chama, né? Agora, para rever nota... Para rever nota... É cada uma, viu? Olha, é cada uma de lascar, bicho. De lascar. Enfim. Bom, senhorita Mariane, vai fazer um resumo da aula? Muito bem. Tá de cabelo novo, é? Já faz um ano, professor, que eu tô com esse cabelo aqui assim agora. Que eu não... Eu não abro a câmera, eu não tenho observado. Mas... Professor, para não gastar, beleza, né? Tem que ser um negócio assim seletivo. Não dá para ser toda hora. Pode repetir a frase? Seria possível repetir a sua frase? Para ser uma coisa mais seletiva. Para não gastar a beleza, aí tem que ser seletiva, para não gastar a beleza? Que massa, hein? Eventualmente que sim, professor. Muito bem, Mariane. Muito bem. Ai, senhor. Posso começar? Pode, claro. Boa tarde, meu nome é Mariana, né? Como o professor já falou. Eu fiquei responsável por fazer o resumo dessa semana da reunião passada. Na reunião passada, o professor ficaram com 2 pontos para ser discutidos, né? A sociedade, por Nicolas Luma. Me desculpe se eu falar o nome do povo errado, né? Porque eu não Relaxa. sou... Quando for, Mariane, uma sugestão, quando for assim, quando for fazer os resumos, que tiver essa porra desses autores alemães e tal, aí você faz assim, compra uma garrafinha de Triunfo, uma long neck daquela de Triunfo, põe para gelar, aí depois pega o espelho, fica tomando uma e repetindo o nome no espelho, ensaiando, entendeu? E escutando no YouTube a pronúncia. Isso ajuda bastante. Para quando chegar aqui não poder falar nada, professor, porque a pessoa já bebo. Professor, eu falo para antes, repete isso não, mas como você fala não, aí ele desenrola, mas eu mesmo, pode botar italiano, francês, alemão, não falo nada. Muito bem, então vamos lá. E ficou lá, a Sociedade por Nicolas Luma e Direito de Sociedade. O professor começou a reunião da semana passada fazendo memória, né, lembrando da aula que havia tido de manhã com o Rafael de Jorge, e que nessa aula foi a aula de encerramento da cadeira de linguagem e argumentação jurídica, e que fez memória a toda essa palestra, né, que Rafael de Jorge deu, e falou sobre o momento em que Rafael de Jorge falou que o direito, ele é o fruto da sociedade, assim como Luma e Tobias Barreto já haviam falado, e que não há, de fato,
essa bivalência, né? Não sei nem se essa palavra existe, de que direito e sociedade são coisas diferentes, já que o direito é produto da sociedade. E que, para Tobias Barreto, ele falou num livro lá, uma nova intuição sobre o direito, lá em 1985, que o direito é um produto histórico, linguístico e cultural da humanidade, e assim sendo, não haveria direito antes da sociedade, e antes da humanidade. E que Luma, ele é totalmente contra essa ideia justnaturalista, e que não há a possibilidade de que Luma, nos seus escritos, né, ele refuta totalmente essa ideia justnaturalista de que o direito haveria antes da sociedade, porque de fato não há. O professor ele ainda lembrou, ele frisou alguns pontos que eu anotei aqui, mas ele falou que no jurídico é onde o direito se funcionaliza, que sem o jurídico não haveria a funcionalidade do direito. Professor, se eu me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. Tranquilo. E frisou sobre a palavra ambiente no construtivismo, que o ambiente no construtivismo são as ideias, e que aqueles que estão nas ideias, aqueles que produzem as ideias e, por consequência, produzem a comunicação que faz a sociedade, não fazem parte da sociedade. E falou que nesse momento se deu o momento em que Luma criou a autopoiese. E depois da autopoiese, o professor comentou sobre esse texto de Tobias Barreto, né, que teve uma edição, a primeira edição, que foi uma intuição sobre o direito, e depois houve outra edição, que foi após a morte de Tobias Barreto. E já partindo para Kelsen, o professor começou a falar de Kelsen, e falou que Kelsen ele fez um esforço sobre-humano ao criar o direito positivista, porque é uma ilusão necessária, pois a norma ela não impede ninguém de fazer nada, ela apenas lhe ilude de que aquilo é proibido. E que Kelsen, ao criar o positivismo, ele sabia que não haveria a possibilidade de eliminar as complexidades da sociedade, mas seria uma maneira para civilizar a selvageria que o humano tem. E com isso ele pontuou que a primeira característica da sociedade moderna para Luma são as complexidades e suas implicações, e que a sociedade é feita de complexidades, então não haveria possibilidade alguma dessa ilusão que se criou, que o direito eliminaria as complexidades existisse, porque para eliminar as complexidades seria necessário que eliminasse a sociedade, e não há essa possibilidade. E que a solução seria organizar essas complexidades. Partindo para a segunda característica, o professor falou que a segunda característica é a diferenciação funcional, em que a sociedade cria subsistemas para administrar e cuidar dos seus problemas. E que, já no fim, o professor chegou no terceiro ponto, que a terceira característica da sociedade é que o processo comunicativo é paradoxal, e que todas as ideias elas são feitas na paradoxalidade, e citou uma frase que Luma falou, que a comunicação é aquilo que torna comunicável o que antes era incomunicável, e que a comunicação só funciona na paradoxalidade, porque o sistema é paradoxal, e que se o sistema não fosse paradoxal, tudo seria parado e não haveria mudança. Em geral, em resumo, foi isso, a reunião passada, e espero que vocês tenham entendido. Muito bem, senhorita. Só uma correção, senhorita Mariana. Os esforços de Kelsen não foram sobre-humanos, porque Kelsen era humano, então todos os esforços deles foram humanos, né? Esforços sobre-humanos faz aquele pessoal de uma série, uma novela da Record chamada Mutantes. Aí aquele pessoal faz um esforço sobre-humano, né? Ou então aquele pessoal da Liga da Justiça, né? Porque aí é todo mundo super-herói e tal, os super-heróis vão além dos humanos. Mas Kelsen, todos os esforços que Kelsen fez foram humanos, porque ele era humano, como você, como eu, como todos nós que estamos aqui nessa reunião virtual. A diferença é que os esforços dele alcançaram estágios que, em regra, o da maioria não alcança, mas eram inequivocamente humanos. Assim como os esforços de Kelsen eram humanos, os de Hitler também eram humanos. Não eram de monstro, não eram de não sei o que lá. Eram humanos também, porque Hitler era humano. Só que havia duas diferenças, ou seja, qual é a proposta civilizatória de Kelsen, qual é a proposta civilizatória de Hitler. E ambas as propostas são humanas, né? Ambas as propostas são humanas. E ambas são modelos civilizatórios, mas totalmente opostos, totalmente divorciados, digamos assim.
O senhor até citou isso na reunião passada, quando o senhor falou que as pessoas falam que as pessoas que cometem crimes são delinquentes, são um problema da sociedade, sendo que estes, eles são parte da sociedade, então, claro. Então não tem como eles serem eliminados. Desculpa pelo Não. Diga, João. Professor, o senhor falou de Hitler, eu lembrei da coisa muito engraçada. Eu arrumei os 2 exemplares do Mein Kampf, aí eu abri, e assim, na linguetinha tem a frase dele que é: quanto maior a mentira, maior a chance dela ser acreditada. Como é que é? Repete aí, repete. Quanto maior a mentira, maior é a chance dela ser acreditada. Ontem uma idosa falou isso para mim, falando que vacina não funciona. Eu fiquei assustado com os rumos que a sociedade está tomando. Tem um pessoal no governo aí que tem esse modelo de gestão. Exatamente. Inclusive, eu arrumei essas 2 edições para confrontar com os livros do Olavo de Carvalho, porque a narrativa é muito semelhante. Também está aí a senhorita Petúnia, também lá do Maranhão, junto com o José Fernandes. São os novos integrantes do NUPOD, que são oriundos da Universidade Estadual do Maranhão. Sejam bem-vindos. Muito bem. Obrigada. Muito bem, Mariana. Mas é bom esclarecer que essa minha fala não tem originalidade nenhuma. A originalidade, pelo menos que eu conheço dessa minha fala, está lá em Hannah Arendt, né? Quando todo mundo chamava Eichmann de monstro, e ela disse, não, Eichmann não tem nada de monstro, ele é um ser humano como outro qualquer. A questão é que ele era uma pessoa de caráter débil, de caráter frágil, né? Essa é a questão, mas Eichmann, um monstro? Não, ele era humano. E tudo que ele fez como ser humano, né? E tudo que a gente faz como ser humano, seja em prol da construção do processo civilizatório, seja em prol da destruição do mesmo, mas será sempre. Ou seja, nós somos humanos, nossas ações e nossas omissões serão sempre humanas, né? Sempre humanas. Não tem como ir para além disso. Você também, Daniela Maranhão? Quem não sabe, conhecida Daniela Reis, também conhecida como Daniela Monárquica, nossa orientanda lá do mestrado do PPGDH, o outro programa da Universidade Federal, lá do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. Sabia que você era do Maranhão, não, Daniela? Muito bem. Sou do Maranhão. Pelo jeito, o quê? São os novos Vink, é? Uma invasão? Eu tô achando. Os novos Vink. Muito bem. Muito bem, então vamos lá. Para finalizarmos com a parte relacionada à ideia do professor Nicholas Luhmann de teoria da sociedade, que, como nos referimos, Luhmann elege no sentido de que inventa, na verdade, porque, ao pronunciar a expressão teoria dos sistemas sociais, né, ou Social System Teoria, na obra de 1984, Luhmann ele quer construir um termo no qual vai estar inserida a ideia de teoria da sociedade, né? Ou de sociedade. Luhmann elege a ideia de sistema social como a semântica, né, para reconstruir o sentido da ideia de teoria da sociedade. Então, se Luhmann estava invertendo, como nós falamos no terceiro encontro, se Luhmann estava invertendo a plataforma do pensamento de Talcott Pearson, ou seja, de estruturalismo funcional para funcionalismo estrutural, né? E de sociedade para comunicação, em vez de sociedade e comunicação, comunicação e sociedade, obviamente que ele não poderia chamar a construção que ele estava edificando de teoria da sociedade ou de sociedade, né? Ele teria que partir da semântica e, com a ideia da semântica, ele decide imprimir a expressão teoria dos sistemas sociais. E aí, teoria dos sistemas sociais, obviamente, vai significar teoria da sociedade, vai significar sociedade. Mas com aquilo que nós veremos, que os autores vão chamar de ruptura epistemológica, né? Porque a construção de Luhmann ela vai se traduzir totalmente diferente, totalmente original, totalmente singular em relação a todas as teorias da sociedade construídas até então, e a própria construção do professor que lhe orientava, que era o professor Talcott Pearson, na Universidade de Harvard, no final dos anos 50, mais precisamente entre 1959 e 1962, 63, que é o tempo que Luhmann fica por lá. Então, à luz dessa construção de Luhmann, nós vamos fazer algumas incursões nesse modelo proposto por Luhmann, a partir de 84, e depois, na sua obra A Sociedade da Sociedade, né, Die Gesellschaft, Der Gesellschaft, de 98,
mas que ela é publicada póstumamente em 2007, né? Porque Luhmann falece exatamente no ano que conclui a teoria da sociedade, ou, desculpe, a Sociedade da Sociedade, em 1998. Então, nós vamos pegar aqui 3 eixos. O primeiro deles é complexidade e função. O segundo deles é concepção trifásica desse pensamento. E o terceiro deles é comunicação. Então, a partir desses 3 eixos, nós concluiremos com Luhmann e iremos para a ideia de direito e sociedade com o professor Hans Kelsen, em 2 estudos de Kelsen que reputo são 2 estudos originalíssimos na memória da teoria do direito. Primeiro, o estudo de 1911, denominado de Caption Problem Hash Teoria, Problemas Capitais da Teoria do Direito Estatal, né? E o de 1934, Hein Hash Teoria, Teoria Pura do Direito, de Kelsen. Portanto, esses 2 grandes estudos, dentre tantos grandes estudos de Kelsen, esses 2 grandes estudos que contribuíram enormemente para a ideia da organização, da sistematização do que passou a ser chamado de sistema do direito positivo, né? A partir, lembrando aqui, como já falei, principalmente a construção de Kelsen de 1911, ela é originalíssima, mas no Brasil, Tobias Barreto já havia se adiantado em Kelsen nessa originalidade em 30 anos antes, em 1881. A obra de Kelsen é de 1911, o texto de Tobias Barreto é de 1881. Portanto, 30 anos antes, Tobias Barreto já tinha proposto aquela separação que Kelsen vai propor em 1911. Só que a ideia, ou digamos assim, o mérito de Kelsen, é que Kelsen faz isso por uma obra, um livro exatamente, e dentro de uma sistematicidade argumentativa, digamos assim. Enquanto que Tobias Barreto vai escrever um artigo, enquanto que Tobias Barreto ele é um autor de fragmentos, né, de textos fragmentários, digamos assim. Ele não é um autor de obras completas, ao contrário de Kelsen. Kelsen é um autor de obras completas. Mas quando você lê aquela obra de 1911 de Kelsen e você lê Tobias Barreto em 1881, você vai dizer, opa, a originalidade está lá em 1881 com Tobias Barreto. A completude, digamos assim, está em 1911 com Kelsen. É nesse sentido, sobre a ideia de direito e sociedade, que será o segundo tópico que veremos, portanto, nesta tarde e noite campinense ou Campina Grandense, também conhecida como a The New York City of Nordeste Brasil, a Nova York do Nordeste do Brasil, também conhecida, né, para os campinenses ou os campina-grandenses. Então, comecemos por Luhmann, lá em 1984, com a sua proposta de teoria dos sistemas sociais, né? E Luhmann vai eleger ou inventar, digamos assim, a expressão sistemas sociais, ela já existia, né? Mas no sentido semântico que Luhmann vai construir, não, né? Teoria dos sistemas sociais, porque Luhmann vai partir da ideia de existe um sistema social que os autores chamam de teoria da sociedade ou sociedade, né? Só que os autores não realizam, né, dentro dessa construção semântica, a diferenciação ou a teoria dos 2 lados, digamos assim, e aqui, mais uma vez, Luhmann vai se socorrer de George Spencer Brown, com a sua teoria dos 2 lados, né, e também a teoria da diferenciação. Para Spencer Brown, no direito inglês, tudo tinha, no mínimo, 2 lados, né, um lado bom e um lado ruim, como eu já me referi aqui, com todo respeito aos seus gostos musicais, né? Mas quando vamos para Spencer Brown, que ele diz que tudo tem 2 lados, um lado bom e um lado ruim, com exceção do DVD de Solange Gomes, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? O DVD dela só tem o lado ruim, o lado bom não toca e nem tem imagem, né? Então, nisso, a teoria de Spencer Brown não pode ser aplicada. Luhmann vai se apropriar dessa ideia dos 2 lados de Spencer Brown. E Luhmann inventa algo que é realmente interessantíssimo, porque para ele existe o sistema social é a sociedade, a teoria da sociedade, né? E como me referi no encontro anterior, a sociedade não é constituída por seres humanos, né? Nós não estamos na sociedade, eu me referi a isso no encontro passado, no terceiro encontro. Nós somos o ambiente da sociedade, porque nós somos a cognição da sociedade, né?
o que produzimos de ideia, o que produzimos de cognição é o que vai moldurar a sociedade, né? E aqui, para não ficarmos, como dizem os portugueses, e eu gosto muito dessa expressão, para não ficarmos na teorética, digamos assim, como dizem os portugueses, façamos um exemplo, levantemos aqui um exemplo concreto. Imagine esse país chamado Brasil, o que era esse país de 2002 até 2014, e o que é esse país de 2015 até hoje, 2021, né? Para notarmos quem é o ambiente da sociedade e o que é a sociedade, né? E aqui, a expressão não é outra, eu não consigo encontrar outra, aqui é a genialidade de Luhmann, né? De que a sociedade tem como estrutura a comunicação, a linguagem, né? Não os seres humanos. Ou seja, então aqui eu tenho uma ruptura com a ideia antropocentrista ocidental, do iluminismo europeu, do iluminismo central europeu, digamos assim, né? Então, essa é a originalidade da proposta de Luhmann. Primeiro, a ideia de um sistema social. Segundo, a ideia de que esse sistema social ele é formado por comunicação. A estrutura dele é a comunicação. Ele é a funcionalidade na qual a comunicação vai se desenvolver, ou seja, a comunicação vai circular, né? Então, a estrutura é a comunicação, o sistema social vai ser a funcionalidade na qual ela circula, digamos assim. E o ponto, digamos assim, o ponto de construção teórica, que foi uma sacada que nenhum outro autor até então havia imaginado. Esse sistema social, ele produz subsistemas. E aqui é originalidade da originalidade. Se você for na memória da sociologia, na memória da teoria das sociedades, na memória das teorias da comunicação, das teorias da linguagem, você não vai encontrar precedente em que um autor afirme que o direito é um subsistema do sistema social. A economia, a ciência, a arte, a religião são subsistemas do sistema social. Isso não está em nenhum outro autor. Isso é originalidade do pensamento luhmanniano. E quando ele coloca isso, é interessante porque eu teria aqui a sociedade, né, ou o sistema social, e o sistema social inventa o direito, para tratar o quê? Para tratar as complexidades. Exato. Carlos, muito bem. Carlos Brilhante, lá de Guarabira, também conhecida como... eu que fui professor da UEPB lá em Guarabira, e Guarabira é conhecida como a Mônaco do Brejo da Paraíba, ou San Marino do Brejo da Paraíba. Eu costumo dizer que Guarabira é o Principado da Paraíba. Quem já foi a Mônaco ou a San Marino, se nunca foi a Guarabira, é a mesma coisa. Quando você chegar em Guarabira, você vai constatar. É a mesma coisa. Ora, então, o direito como subsistema do sistema social, a economia, a ciência, a arte, a religião, é uma sacada inteligentíssima, é uma sacada maravilhosa. E é uma sacada que, de certa forma, Tobias Barreto havia tido lá na escola do Recife, diz, Carlos, por conta das ruas estreitas. Como a Costa Beris, exatamente, Carlos, como a rua Costa Beris que tem em Guarabira. Onde que o povo dela... depois se discute isso, João. Essa ideia dos subsistemas do sistema social, ela é uma sacada genial e que, de certa forma, é uma negação da ideia do direito natural. Porque se o direito é um subsistema do sistema social, não há sentido falar em direito natural, que era o que Tobias Barreto tinha escrito no século XIX. Assim, não existe direito natural, porque o direito ele é um produto histórico, linguístico e cultural da humanidade. E, como produto histórico, linguístico e cultural da humanidade, ele só se dá em sociedade, na formação da sociedade. Então, falar de direito antes da formação da sociedade não há sentido. Quando o Luhmann vem com a teoria dos sistemas sociais, de que o direito é um subsistema do sistema social, acabou a ideia de direito natural. Bau, dançou a ideia de direito natural aqui. E a frase de Tobias Barreto ela é fabulosa. Não existe um direito natural, existe um natural direito, por quê? Porque ele é um produto histórico, ele é uma luta, ou seja, ele é uma conquista no cosmos do direito, na ideia de Tobias Barreto, que isso a gente discute em um outro momento. Então, essa sacada de Luhmann é de uma originalidade fantástica. E, por fim, a ideia justnaturalista do direito.
e põe fim, por outro lado, à ideia antropocentrista do direito. Nós não estamos na sociedade. Diga. Perdão, o senhor pode diferenciar, por favor, de novo? Eu não entendi. Na verdade, eu não sabia desse conceito natural direito. A diferença dele para o direito natural? É o texto de Tobias Barreto, de 1881, quando ele diz assim, não existe um direito natural. Ele diz assim, o direito natural, para mim, é uma frase. Nada mais do que isso. E aí ele caminha e diz, é uma frase porque a expressão direito natural não tem correspondência na realidade. E aqui, quando ele entra nessa frase de que o direito natural não tem correspondência na realidade, é preciso saber qual é o contexto no qual Tobias Barreto estava inserido. O ano é 1881, o país é Brasil. Em 1881, existia um sistema no Brasil chamado escravagismo. Ora, então, se existia direito natural, e um dos direitos naturais é a liberdade, e determinados seres humanos eram escravos, como é que pode haver direito natural? Se Tobias Barreto tivesse reconhecido o direito natural como os cretinos da sua época reconheceram, ele teria sido medíocre, porque ele estava assistindo um sistema escravocrata. Ora, qual é o argumento do direito natural? Eu tenho o direito natural à vida, eu tenho o direito natural à liberdade, eu tenho o direito natural à propriedade. Ora, os negros no Brasil não tinham liberdade e propriedade, eu não vou nem me referir, porque eles eram a propriedade de alguns. Então, como é que podia haver direito natural? Mas como é que fundamentaria, então? Não, então, aí ele vai para o polo inverso. Aí ele diz, como não tem um direito natural, existe um natural direito. O que é o natural direito? É a luta por esse direito. Tanto que, a partir desse texto, os autores da Escola do Recife passaram a chamar Tobias Barreto de o Hierg brasileiro. Ora, o Hierg brasileiro por causa de quê? Por causa daquela obra de Hierg, A Luta pelo Direito. Ora, se o direito é um produto histórico, linguístico e cultural da humanidade, isso se dá através de uma luta. A sociedade moderna foi o quê? Ela caiu do céu, a sociedade moderna, ou os liberais, os burgueses, os comerciantes, os eclesiásticos dissidentes da Igreja Católica tiveram que fazer uma revolução para a sociedade moderna nascer? Eles tiveram que lutar. Então, existe um natural direito, porque nós passamos, na ideia de Tobias Barreto, nós passamos a vida lutando por direitos. Então, isso é natural. Agora, não receber o direito, isso não é natural. Pode falar. Mas, assim, não, tudo bem. É porque eu não conheço, assim, a teoria de Tobias Barreto. Uhum. Mas, assim, isso é uma opinião minha, né? Eu não sei. Como é? Porque, para mim, a ideia mais lógica para fundamentar, por exemplo, os direitos humanos é a existência de um direito natural. Como é que fundamentaria... Vamos lá, ok, não existe um direito natural. Como é que fundamentaria a existência de direitos humanos para isso? Tem uma base, é simplesmente a busca por direitos, e eu vou fundamentar essa minha busca em quê? Veja, vamos lá. Então, vamos pegar... Ana Clara aqui, natural a construção do direito. Sim, é exato, a construção no sentido de que o direito só vai aparecer com as nossas lutas históricas e culturais. Não é que eu nasci, aí já nasci com uma série de direitos. Ora, por exemplo, Luciano nasceu, aí tem direito à aposentadoria. Então isso é um direito natural? Não, antes de mim, muitos outros lutaram pelo direito à aposentadoria. Então, quando o Luciano chegou, esse direito já existia. Então, ele não é natural. Luciano, é a questão até de que os próprios direitos humanos é uma luta. Claro, né? Histórica. Exato. Então, sendo ela uma luta, nós vemos que essa fundamentação de Tobias Barreto tem um fundamento super viável que me fez refletir muito. Uhum. Porque desde as aulas de introdução ao direito, pelo menos nas aulas que eu tive na minha faculdade, que eu fui aluna da FIP, em Fatos, e o professor André, ele falava sempre nessa questão. Até desde a teoria da tridimensionalidade, quando você vê que o direito ele vai surgir através de um fato social, ou seja, os fatos sociais nada mais são do que as lutas diárias que nós temos para garanti-los.
né? E através dessas lutas, nós podemos garantir várias coisas que temos hoje. Como o senhor mesmo falou, a previdência, o direito da mulher, sobretudo, que é onde eu pesquiso. Pronto, olha, pronto, Dandara, nesse ponto que você falou, pronto, vou na linha do que a professora Ana Clara colocou aqui, natural no sentido da construção, exato, a palavra que eu utilizei, luta, é exatamente nesse sentido, no sentido a luta é uma construção. Tem um episódio, Carol, se você quiser, eu vou tirar até foto e lhe mando no WhatsApp das páginas. Tem um episódio na província do Recife, em que Tobias Barreto ele é eleito deputado para a província pela cidade de Escada, quando ele já estava morando, onde ele tinha ido para ser... ele foi defensor público, foi juiz municipal, foi advogado e tal, mas ele estava lá em Escada. E ele é eleito para ser deputado na província. E ele está lá na Assembleia da província no Recife e aparece uma carta de uma senhorita em que ela pedia recursos para a Assembleia da província para ir fazer um curso de medicina, porque ela tinha sido aceita numa universidade na Suíça e em outra nos Estados Unidos. Então, ela estava provocando a Assembleia da província porque ela não tinha dinheiro para ir para esses países cursar medicina. E aí, um deputado vai ser o relator do processo, digamos assim, do pedido daquela senhorita. E o relator vai dizer assim, lugar de mulher é no lar. Mulher não tem que estudar. Como é que a província do Recife vai dar recursos para uma mulher e fazer um curso de medicina na Suíça ou nos Estados Unidos? A mulher é inferior intelectualmente ao homem, a função dela é o lar, não sei o quê. E Tobias Barreto pede a fala e diz, não há nenhuma comprovação científica dessa inferioridade intelectual da mulher em relação ao homem. Não há nenhuma comprovação científica em nenhum país do mundo. A mulher é um ser humano tão capaz quanto o homem para os labores intelectuais. E ele diz mais, ele diz assim, ficaria barbaramente decidido aqui se nós chegássemos à conclusão de que a mulher é inferior intelectualmente ao homem e não pode fazer um curso de medicina fora do Brasil. Do ponto de vista civilizatório, ele diz assim, ele inventa até uma expressão, ele diz assim, isso seria um crime de civilidade, isso seria um crime civilizatório, ou seja, isso seria um crime contra a civilização, decidir aqui nessa Assembleia de que a mulher não tem a mesma capacidade de um homem para ir fazer um curso de medicina, sei lá onde for. E o projeto é aprovado a partir dessa contestação de Tobias Barreto, né? A partir dessa contestação, o projeto é aprovado e a senhorita, e ele ainda diz, e ela que tem que escolher se vai ser a Suíça ou os Estados Unidos. A função nossa aqui, e ele utiliza essa expressão, função, que é uma expressão que só vai aparecer na sociologia americana nos anos 30 e na Europa, na Alemanha, nos anos 40, que é o que nós chamamos hoje de o funcionalismo. Tobias Barreto utiliza a palavra função. Ele diz assim, a nossa função aqui na Assembleia é fornecer os recursos necessários, financeiros, para essa senhorita estudar onde ela decidir que tem que estudar. Aquilo foi uma luta daquela senhorita ou não? Aqui, como escreveu a professora Ana Clara aqui, aquilo foi uma construção daquela senhorita ou não? É nesse sentido. Isso é natural. Lutar pelo direito é natural. Agora, dizer que o direito é natural, não. Porque diz assim, Luciano nasceu, tem o direito à vida, tem o direito à liberdade, à propriedade. Não, meu querido, não temos. Porque quando nós nascemos à luz de um sistema social, ou de uma teoria da sociedade. E os direitos são construídos pelo ambiente dessa sociedade. E os direitos são construídos pelo ambiente da sociedade exatamente para funcionalizar essa sociedade. Ou seja, para dar circularidade de movimento ao que acontece na sociedade. É nesse sentido, Carol. Eu vou tirar foto, está aqui numa página, ou numa pasta aqui, eu vou tirar foto e lhe mando pelo WhatsApp desses fragmentos de Tobias. É nesse sentido. Ele nega um direito natural e afirma um natural direito, uma construção, uma luta. Professor, eu não sabia dessa questão aí, nesse entrave para
senhora fizesse, cursasse medicina fora do país, e assim, já venho pesquisando sobre gênero há um tempo, e é algo que me levantou vários questionamentos no momento. Essas nossas reuniões têm me trazido muito isso. Questionamentos de grande valia e conhecimentos acerca de Tobias Barreto, que é alguém que, pelo menos no meu mundo universitário, eu não tive a oportunidade de conhecer. Muito bem. Bom, diz aqui Alan Jones, a ideia de direito natural apenas serviria para obscurecer os paradoxos então existentes, ou seja, uma justificativa para fundamentar uma determinada perspectiva objetiva, tal como uma ideia seletiva de liberdade. Porque, eu volto a dizer, se Tobias Barreto tivesse reconhecido a existência de um direito natural, ele teria sido medíocre, porque aos olhos dele estava a escravidão. Então, como é que eu poderia, em 1881, dizer, não, existe um direito natural à liberdade, e olhar para o meu lado e ter um homem negro, em que esse homem negro era interpretado como uma propriedade? Ele teria sido um autor medíocre. Aliás, os outros que reconheceram o direito natural no Brasil naquela época eram medíocres. E, por favor, medíocre aqui não é um adjetivo menosprezando a pessoa aqui. Medíocre aqui é na etimologia da palavra, ou seja, pessoas medianas, de pensamento mediano. Ele teve um pensamento com um estágio acima. Dizer assim, opa, eu tô num sistema social que esse sistema social legaliza a escravidão e ainda mais, legalizava pela Constituição, porque lembra que nós tínhamos uma Constituição de 1824 vigente, e ela reconheceu o sistema escravagista. E ele vai dizer assim, e eu vou reconhecer o direito natural se a realidade aqui está me dizendo outra coisa? Era nesse sentido, cara. Antes de eu falar, eu queria só tecer mais algumas considerações. Eu vi que Daniela e João estão com a mão levantada, não sei se eles queriam falar agora. Estou esperando a vez. Porque eu acho que não levantaram a mão para pegar o ônibus, não. Né? Eu queria falar rapidinho, mas era só mesmo... Já foi até tocado nisso, eu não sei se o professor pode me explicar, mas é porque, assim, eu tenho a percepção, e questiono muito isso, que o direito natural, você precisa romper com uma ideia de direito natural para você entender que ele não é natural e que passa de uma certa concepção, uma construção. E quem constrói esse direito tem determinados posicionamentos sociais, vai ter determinadas formas de enxergar a sociedade, vai estar posicionado numa forma de garantir ou não sua forma de ver o mundo. Então, romper com a ideia de direito natural, ela ajuda a gente a ter um senso, meio que senso crítico da formação desse direito. Não quer dizer que a gente não tenha certos direitos humanos, é porque a gente rompe com a ideia de direito humano a partir do consenso. Um exemplo que eu falo é só de pensar da identidade e multiculturalidade das sociedades, como territórios quilombolas, comunidades indígenas, que não têm os seus direitos humanos reconhecidos num processo histórico de consolidação dos direitos humanos. Em nenhum momento eles fizeram parte dos direitos humanos, e ninguém disse assim que os direitos humanos estão errados por isso. É muito porque se tem a ideia de que o direito natural, ele surge do nada, e se quando você rompe, né, essa teoria do sistema, ela te permite tirar, né, do direito natural de um surgimento espontâneo. E aí uma dúvida que eu tenho, professor, é se essa questão que você estava falando sobre o direito que surge nas lutas, né, essa ânsia, se coaduna com a teoria, eu acho que é do Axel Honneth, eu não sei falar muito bem o nome dele, que fala sobre a luta por reconhecimento. Eu vi pouquíssimo desse autor, mas eu me recordo que ele fala muito sobre a necessidade de determinados grupos sociais estarem na luta por um reconhecimento da sua identidade para poder ter acesso a esse direito. Tipo, como se ele não fosse visto pelo direito se ele não lutasse por isso. Então, ele meio que perpassa eu acho que conversa muito com essa ideia de que o direito ele surge a partir das lutas e não o contrário, né? A genialidade de Tobias Barreto tá porque ele diz que essa luta, ele vai utilizar uma expressão que é força del fieri. Essa expressão fieri, força ou fieri, ele está querendo dizer, e ele utiliza a palavra cosmos. Ele diz o seguinte, que essa luta
ela é uma luta fundamentalmente cognitiva e linguística, ou seja, argumentativa. A luta é argumentativa. Ou você argumenta e o direito pode vir para você, ou você fica calado em silêncio e dançou, meu querido. O cavalo selado passou. Pode ser que aconteça isso. A genialidade dele é tamanha porque ele faz... eu vou utilizar a expressão de Spencer Brown. Ele faz a diferenciação aqui. Quando ele diz assim, a luta a qual eu me refiro é a luta de transformar a ideia, a cognição, em linguagem, em argumentação. Ora, que é o que Luhmann vai fazer com o sistema social? O sistema social é o quê, Luhmann? O sistema social é o sistema de uma reunião de valores, como diz Habermas, uma moldura de valores. Ele vai dizer, valores um cacete. Quer dizer, ele não vai dizer isso, quem disse isso foi eu. Valores um cacete. Sistema social é comunicação. Ou seja, sistema social é uma reunião de comunicação. Ou seja, eu sou ambiente da sociedade, você é ambiente da sociedade, João é ambiente da sociedade, Raniela é ambiente da sociedade, Maria do Rosário é ambiente da sociedade, Bruna é ambiente da sociedade. Todos nós produzimos comunicação. E essa produção de comunicação circulando no sistema social é o que faz do sistema social o sistema social. Para Tobias Barreto, o que faz do direito é a linguagem, que é o que Kelsen vai fazer a partir de 1911. Quando o Kelsen diz que a dogmática é a ciência do direito, dogmática é o quê, se não é uma linguagem? O que é uma dogmática, se não é uma linguagem? O que é uma dogmática, se não é semântica, sintaxe e pragmática? Mas Tobias Barreto tinha falado lá atrás, o direito é um sistema de linguagem. A dogmática é a ciência do direito. O que Tobias Barreto estava querendo dizer assim, ou tem uma linguagem e aparece o direito, ou não tem uma linguagem, o direito não vai aparecer nunca, essa ideia de natural, ele nunca vai me chegar. E a linguagem que eu tenho aqui é argumentativa, é de luta. Luta cognitiva e linguística. Diga, João. A minha dúvida é bem simples, assim, tipo, em direitos humanos, lá no primeiro ano da faculdade, no primeiro período, o professor chega e fala meio que na primeira aula que os direitos humanos são imperativos categóricos. Uhum. Mas fica meio vago, né? Porque debatendo já clarificou a coisa da dúvida, já. E, Carol, como lembrei agora, você pode ir aí, se tiver no notebook, pode ir aí no Aristóteles americano, também conhecido como Google, que ele vai lhe responder tudo. Coloque aí, Niklas Luhmann, o paradoxo dos direitos humanos e as suas 3 formas de desdobramento. Nesse texto, já que você foi para a ideia de direitos humanos, como Luhmann vai discorrer sobre como foi possível, né, a invenção dos direitos humanos, como é que essa frase ela chega na produção do discurso. Porque a expressão direito natural estava em decadência no discurso europeu, no discurso civilizatório europeu. E aí, os autores centrais europeus precisavam de um outro discurso. Depois veja, veio o Iluminismo, né? 1789. 1806, Napoleão estava varrendo a Europa, ou seja, o Iluminismo durou meia garrafa de cana na bodega de Dona Lia, lá em Queimada Grande, com 2 umbus e 3 fichas para jogar bilhar. É o que durou o Iluminismo, porque Napoleão estava devastando a Europa. Depois veio a Primeira Guerra Mundial. Depois a Segunda Guerra Mundial. Porra, como é que estava esse direito natural? Quer dizer, com o número de mortes, liberdade tinha ido para as cucuia, propriedade só alguns tinham. Então, o que eram os direitos naturais? Então, obviamente que o pensamento europeu ele precisava de uma reconstrução da semântica. A semântica que o pensamento europeu encontrou para colocar no lugar de direito natural, qual foi? Direitos humanos. Mas nesse texto, que foi uma palestra de Luhmann na Universidade Federal do Pará, nos anos 90, 94, acho que 4 anos antes dele morrer, ou 2 anos antes dele morrer, ou foi entre 92 e 96 esse texto, alguma coisa assim. Pronto, professor. Eu vou pesquisar mais sobre isso. Eu sou minoria aqui porque, a partir de todas as minhas leituras, eu simpatizo com o justnaturalismo, mas eu não vou aqui abrir a boca para falar nada, porque eu não tenho domínio no assunto. Mas era só uma dúvida agora. Então, essa ideia, eu poderia atrelar isso ao que Bobbio fala, que os direitos humanos, eles assim, seriam direitos que as pessoas gostariam de ter, mas enquanto não convencer o legislador a positivá-los, eles não vão existir?
Agora, sim, e olha que Bob é um dos grandes autores do século XX, sem dúvida alguma. Eu vou colocar aqui o nome de um autor, você pode fazer uma pesquisa por ele também, porque a expressão direitos humanos e a expressão, por exemplo, geração de direitos humanos, foi inventada por esse autor. O nome dele é Karel Vazak. Procure por esse autor. Deixa eu só ler aqui. João tinha falado. Aonde que o povo deixa os barcos em Guarabira? Deixa no Lago do Cisne, que tem lá em Guarabira. Eu fui em Guarabira e não vi nenhum iate parado lá. Eu só quero deixar isso aqui registrado. Você não viu o Lago do Cisne em Guarabira. Lago dos Cisnes Branco, que tem em Guarabira. Alan John já falou. Ana Clarazinha falou natural a construção do direito. João Pedro, os direitos humanos não são uma espécie de imperativo categórico. Que porra de imperativo categórico, João? Tamires diz, acredito que o professor quis dizer é que o ser humano só tem consciência de que tem direitos, porque os direitos, as normas foram anteriormente criados como são, considerados, por exemplo, desde a lei do mais forte, nos primórdios da sociedade. Me corrija se eu estiver errado. No sentido de que a lei, obviamente que, por exemplo, a lei é um instrumento irrenunciável para a previsão de direitos. É verdade que vem o constitucionalismo e a decisão judicial se torna um instrumento relevantíssimo para a efetivação de direitos. Mas, inicialmente, o paradigma é o paradigma da lei, para, portanto, a ideia de direito, né, na sociedade. E direito para nós só existe em sociedade. Carlos, não me recordo se aplica ao caso, mas como subsistema, o direito se autorreproduz e, assim mesmo, se constrói através de diárias lutas. Exato, seja no momento da construção da norma, seja no momento da construção jurisprudências, exato, e isso se dá através de exclusão de algumas coisas que não cabem, inclusão de outras, exato. Inclusão de outras, exato. O processo é de inclusão e exclusão. Quando o direito reconhece direito, ele nega direito, né? Alan John, segundo André Ania, os teóricos do contratualismo clássico, ao mesmo tempo em que defendiam a ideia do contrato, excluíam a mulher deste contexto inicial. Exatamente. Eles esqueceram que a mulher também podia assinar contrato. É porque eles entendiam que a mulher só existia como um nome ou uma propriedade, não como um ser humano, né? Aí uma seletividade paradoxal. Ela faz uma crítica nesse sentido a Rousseau. Exatamente. A professora Ana Clara, por isso, ele fala em produto linguístico, como força que luta contra força. Exatamente, exatamente. Eu tenho uma argumentação de um lado e eu tenho uma argumentação do outro. A argumentação que vencer vai se fazer direito. A que perder vai ter que fazer novas lutas até se tornar direito. Exatamente, nesse sentido. Exatamente. Depois, Tamires, de novo. Deixa eu baixar aqui. Por exemplo, se não existisse a norma prevendo como crime matar alguém, o que aconteceria? Seria atípico. Matar alguém seria uma conduta que não estaria no mundo do direito. Karel Vazak, sim, não tem melhor exemplo por isso do que um processo. Exatamente. Muito bem. Então, nesse caso, não existiria, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Professor, não, a dignidade para entender. Olhe, Carol, conceitos como cidadania, dignidade da pessoa humana, são conceitos modernos, burgueses, liberais. São construções, né? Principalmente a dignidade humana. Porque se você for fazer um levantamento de quem tem dignidade nesse mundo com 8 bilhões de pessoas, vai ser pouca gente que tem dignidade. Dignidade no sentido de efetividade para tocar a sua vida, para se desenvolver como ser humano, etc. Não é, eu sou uma pessoa digna. Digna todos são. Dignidade humana no sentido aqui é de reconhecer não apenas esse lado da dignidade de que todos são, mas de que essa pessoa tem que ter condições para o seu autodesenvolvimento e como pessoa digna que é. Colocou aí no Google? Chegou a identificar o texto? Coloquei. Vai encontrar esse texto em PDF traduzido para o português por 2 pesquisadores da Universidade Federal do Pará. Foi uma palestra que Luhmann fez
num congresso lá nos anos 90, entre 92 e 96, salvo engano. Bom, então vamos lá. Os 3 eixos do sistema social de Luhmann. Complexidade e função, concepção trifásica e comunicação. Na complexidade, né, a produção comunicativa do ambiente da sociedade que somos nós, a produção comunicativa desse ambiente da sociedade que somos nós, ela é uma produção comunicativa que se traduz por 2 outras palavras: complexidade e paradoxo. A nossa comunicação, a nossa linguagem, ela é paradoxal. Ou seja, ela tem problemas de formatação, ela é contraditória, assim como é o sistema do direito. Quer observar um paradoxo do direito? A pena privativa de liberdade, legitimada por Beccaria na sua obra de 1764, De delite et de la peine. Quando Beccaria legitima a pena privativa de liberdade como a pena central do sistema jurídico criminal moderno, ele está criando um paradoxo, ou ele está revelando um paradoxo, ou ocultando um paradoxo. Por quê? Porque a sociedade moderna é a sociedade da liberdade, não da prisão. A primeira palavra que constrói a sociedade moderna é liberté. E aí eu crio um instituto que tira a liberdade. Aqui está o paradoxo. Tanto que Tobias Barreto, em 1880, portanto, é só fazer as contas, 1764 a obra de Beccaria, 1880 o texto de Tobias Barreto, faça a conta, menos de 40 anos. Depois, Tobias Barreto escreve um texto chamado Menores e Loucos e o fundamento do direito de punir. Dizendo o quê? Fazendo 2 afirmações. Tobias Barreto faz 2 afirmações na segunda parte do livro, chamado O Fundamento do Direito de Punir. Primeiro, não existe um direito de punir, mas sim um poder de punir. Não existe um ius puniendi, porque a sociedade é a sociedade moderna, e a sociedade moderna é a sociedade da liberdade. Então, o direito não foi inventado para punir, o direito foi inventado para agasalhar as pessoas e não punir as pessoas. Então, não pode haver um ius puniendi. E aí ele diz, o que existe é um potere de punir. Ele utiliza a palavra em italiano, potere. Potere de punir, um poder de punir, não um ius, um direito de punir. Esse é o primeiro ponto. E segundo, ele acaba com Beccaria. Ele vai dizer, a pena como fundamento da sociedade moderna? Tá louco? Vai dizer Tobias Barreto para Beccaria. Vai dizer, não. Primeiro, a pena não pode ser o fundamento da sociedade moderna, porque a pena não é um instituto jurídico, é um instituto político. Eita! Kelsey diria a mesma coisa. Diz assim, não, a pena que Beccaria está falando, ela é política, ela não é jurídica. Ela é a criação do processo político e não do jurídico. Esse é o primeiro ponto. E segundo, o fundamento da pena, diz ele, e essa frase ela é genial. O fundamento da pena privativa de liberdade é não ter fundamento. Porque a sociedade é a sociedade da liberdade e não da prisão. Porra! Aqui está o paradoxo. A nossa linguagem é paradoxal, né? E essa produção de linguagem contínua, permanente, volumosa, que circula no sistema social, produzida pelo meio ambiente, gera as complexidades. Aqui está o primeiro ponto. No primeiro eixo, complexidade. Não se controla a complexidade. Desculpe, não se elimina a complexidade. Não se elimina a complexidade do sistema social. Por quê? Porque ela é comunicativa, ela é linguística. E quanto mais comunicação, mais comunicação. Ou seja, Luciano se comunica, Alan Jones se comunica, Mariano se comunica, Carol se comunica. Não vai haver complexidade nessa produção comunicativa? É inequívoco. Comunicação gera mais comunicação, que aparecem as complexidades. Para Luhmann, o subsistema do sistema social, o direito, não tem estrutura para eliminar essas complexidades. No máximo, o direito pode controlar, tratar, controlar não, organizar essas complexidades. Ele não tem estrutura para
eliminar e para controlar as complexidades. Ele tem estrutura para organizar essas complexidades. No máximo isso. No máximo isso. E não eliminar. Então, se constrói, e aqui é o problema, como diz Rafael de Jorge, se constrói dogmática penal no sentido de eliminar as complexidades. É improvável. É improvável. Diz de Jorge, quanto mais dogmática você constrói prevendo tipos penais, ou seja, quanto mais espaços, né, quanto mais espaços de ilicitude você cria, né, mais condutas daquela natureza aparecem. Ou seja, quanto mais combate a condutas, quanto maior a ampliação do espaço da ilicitude, maior o volume, portanto, dessas comunicações. Quanto mais presença de tipos penais no sistema, mais presença de condutas que irão consumar esses tipos penais. Se não houver uma previsão sobre aquele tipo penal, ela não será tratada pelo subsistema e, portanto, ela não existirá para o subsistema. Aqui está a sacada de Kelsen. Aqui está a sacada do direito positivo. Né? De que a norma é perfeita porque ela trata só uma questão. Ela domina um mundo específico. Ela não domina todos os mundos. Aí vem os cretinos e dizem assim, então a norma tem uma lacuna porque apareceu um caso. Não, a norma não tem uma lacuna. Aquilo que você está chamando de lacuna, Luhmann, de Jorge, Foster, Spencer Brown, Glasfeld e outros, vão chamar de contingência. Ora, aquilo que não está previsto na norma, e aparece e fragiliza o poder normativo da norma ou da lei, é uma contingência e não uma lacuna, porque a norma não pode prever tudo. Até Deus, né, teve que lidar com as contingências, porque até Deus teve um momento que ele teve que mandar o seu filho para tentar resolver a questão. Né? Porque é engraçado, não se olha, por exemplo, não se olha para os livros bíblicos e diz assim, tem uma lacuna aqui. Né? Por exemplo, assim, eita, os judeus estão até hoje esperando o Messias. Será que não tem uma lacuna nessa previsão sobre o Messias? Quer dizer, tem um novo evangelho, há 2000 anos. Engraçado, o evangelho de Lucas, de Tiago, de João, de Mateus, não tem lacunas. Por que será que não tem lacunas? Mas quantas contingências já não atacaram o novo evangelho? Aliás, o que ele tem sido atacado, então, nesse país, nos últimos 5 anos, não é brincadeira. Não é brincadeira. Professor, segundo... Diga quem é. Uma dúvida, é Daniela. Ok. Uma dúvida com relação a isso que o senhor está falando, seria, então, não sei se seria a minha pergunta, mas é assim, a gente está falando de pensar o fato antes da norma, antes da Constituição. Claro. Sim. É isso, né? Sim, é como se a gente estivesse dizendo que, na verdade, o crime ele existe só depois de ser criminalizado. Mas claro, sim, porque se não houver uma previsão, ele é uma conduta atípica para o direito penal. O direito penal não tem domínio sobre uma conduta que ele não previu. Em certa medida, eu posso afirmar, então, que, de certa forma, os problemas de concepção, digamos assim, o crime... Eu tenho pensado em alguns crimes que podem ser despenalizados, sei lá. Uhum. Na verdade, só surge porque tem aquele crime. Sim. Sim. É isso, eu posso afirmar isso, né? Veja, peguemos... nós tivemos... no Código Penal Brasileiro de 1940 até os anos 2000, eu ia falar isso agora. Pronto, nós tivemos o crime de adultério. Adultério hoje não é mais crime. Quer dizer, não adianta... e olhe que essa construção sobre adultério essa construção linguística gerou outras complexidades e paradoxos, como, por exemplo, a teoria da argumentação do crime passional. O crime passional como uma exclusão de ilicitude. Ou seja, não, matei a mulher porque ela me traiu. Assim, e quando você traía a mulher, se ela tivesse lhe matado, então também era assim? Você conhece algum caso de uma mulher absolvida no tribunal do júri pelo argumento do homicídio passional?
Agora, você conhece algum caso de homem absolvido por homicídio passional e que, finalmente, o Supremo Tribunal Federal pôs fim a essa balela? Que essa frase não pode mais nem ser vinculada numa sessão do tribunal do júri, seja pela defesa, seja pela acusação. Essa frase, ela está banida do tribunal do júri, das sessões do tribunal do júri, homicídio passional ou crime passional. O adultério é uma delas. Por que o adultério era crime e hoje não é mais? E hoje eu posso arguir o crime de adultério? Não. Se eu for ao direito penal, ele vai dizer, não, essa previsão não está na minha memória. A minha memória, que eu quero dizer, é o Código Penal, a legislação extravagante do direito penal. O direito penal vai consultar a sua memória e vai dizer assim, não existe adultério aqui na anterioridade, na minha memória. Então, se não existe adultério na minha memória, então, essa palavra ela é atípica para as minhas dominações normativas, para as minhas dominações de intervenção penal. Ele não poderá tratar com ela. Sim, legítima defesa da honra. Uhum. Nesse sentido. No segundo... Luciano, diga, Ana. Com a devida venha aí, primeiramente, boa noite aos companheiros. Eu vejo a ideia de complexidade tanto nessa parte da elaboração, no momento da construção da norma, como foi falado aí, não só na questão penal, de reconhecimento de mais tipos, até na própria construção dos direitos também. A partir do momento que você identifica um direito, você também acaba, paralelamente, identificando violações também de direitos. Sim. Por outro lado, também, a gente vai ter paradoxo também na elaboração da norma, no processo legislativo, porque se você amplia demais os conteúdos, gera uma certa insegurança jurídica, se você restringe demais, você gera um déficit de proteção, pode assim dizer, um problema na proporcionalidade, pode assim dizer. Aí vai ter também, na questão da execução da pena, no processo judicial também, na interpretação da norma, são uma série de complexidades que levam, por exemplo, o senhor citou a questão da Bíblia, hoje existe uma infinidade de religiões que pegam o mesmo texto e interpretam de maneira totalmente diferente a fim de aceitar determinadas condutas ou não aceitar. E hoje a gente vê na realidade brasileira que o nosso STF, que deveria ser um pouco mais assim, mais técnico, mais categórico com relação a isso aí, ele tem gerado uma série de volatilidades, pode-se assim dizer, quanto à interpretação do texto constitucional. E aí eu não quero nem tratar, nem comentar o que os juízes singulares fazem ao redor do Brasil com relação à infinidade de casos que acontecem por aí. Então, a ideia de complexidade, como o senhor falou aí, eu já vejo em várias vertentes, inclusive nos campos teóricos. Se a gente for parar para pegar Thomas Kuhn, que foi falar sobre os paradigmas dos pensamentos, a gente vê, por exemplo, a gente falou agora há pouco aí de direito natural, direito positivo. Existem autores que suscitam o direito positivo hoje, que suscitam o direito natural hoje. Em um dado momento, esse direito natural foi refutado, esses pensamentos teóricos são reanalisados, readaptados para determinados contextos. Então, a complexidade se permeia por não só, assim, até no campo teórico também. Né? É isso que eu queria... Sim, no caso da norma, as complexidades, elas aparecem já no momento inaugural daquilo que Kelsen chamou de o procedimento de legitimidade. Imagine o Congresso brasileiro, por exemplo, para você ter uma norma aprovada no Congresso brasileiro que tem bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi, bancada do não sei o quê, bancada do não sei o que lá... Quer complexidade maior do que essa para você, por exemplo? Nós temos, olha só, para você notar o que é a complexidade na produção legislativa. Nós temos um projeto, João Pedro, que está aí em São Paulo, nós temos um projeto na Câmara sobre a produção legislativa da União entre pessoas do mesmo sexo, em que quem apresentou esse projeto foi Marta Suplicy, quando era deputada. Olhe, e Marta Suplicy ainda apresentava um programa na TV Globo chamado TV Mulher, que era nesse horário da manhã, que é o programa de Fátima Bernardes. Era ela, Marília Gabriela e mais alguém que apresentava aquele programa.
né? E ela, quando se tornou deputada, apresentou esse programa, esse projeto legislativo, né, de união entre pessoas do mesmo sexo. Está lá até hoje. Por que é que não se vota? Exatamente por causa das complexidades que nós não conseguimos minimizar. E como você se referiu bem, um dos mecanismos de minimização das complexidades deveria ser a decisão judicial. O Supremo Tribunal Federal, como a Casa Constitucional, deveria ser o órgão de minimização das complexidades. O que é que ele faz? Ele maximiza as complexidades. Ele maximiza as complexidades. Então, da norma à decisão judicial, o que nós temos assistido, né, no direito como subsistema do sistema social, como diz Luhmann, é um descontrole das complexidades que o direito não consegue mais controlar, quer dizer, nunca conseguiu controlar, não consegue mais organizar, não consegue minimizar. É o que nós estamos assistindo. No segundo eixo, Ana Clara, Carol, me solidarizo contigo. Quando iniciei a estudar construtivismo e teoria dos sistemas, não observava o direito enquanto comunicação, mas o tomava como via para concreção de justiça, ixi Maria, e demais princípios. Foi difícil lidar com o adeus, a filosofia de valores e enxergar o sistema como um sistema de decisões contingentes. Exatamente, o sistema é isso. O sistema existe para não fazer com que essas contingências destruam o sistema, né? O sistema tem que criar mecanismo, né, de organizar essas contingências, porque senão elas vão fulminar o sistema. As contingências fulminam. Ora, não precisa ir para o direito, não. Procuremos nos auto-observar. Quantas contingências não nos atingem todos os dias? Quando você acorda aí, né, pela manhã, antes, como diz os americanos, antes de você tomar o seu breakfast, né, com aquele suco de laranja, aquele café americano, aquelas frutas, aquela panqueca, aquele ovo com bacon, aquele pão na torrada, aquilo tudo, antes de você tomar aquilo tudo, né? Aí você diz, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o que lá, parece uma porra de uma contingência, você não faz nada durante o dia. Você não faz nada. Quando chega às 18 horas, você diz, puta que pariu, eu tinha 5 coisas para fazer, não consegui sair de casa ainda. É sobre isso que nós estamos falando. Essas benditas contingências. E elas aparecem. Elas aparecem. Você diz, não, hoje o dia vai ser maravilhoso, o sol vai brilhar, né? O dia vai ser um dia de brigadeiro, sei o que lá. Quando você bota o pé para fora, cai uma tempestade, como na cidade de João Pessoa, né? E as pessoas saem de casa de bote. Tem que sair de casa de bote, né? É isso. O sistema está ali tentando se auto-operacionalizar, parece uma porra de uma contingência. O sistema tem que lidar com essa contingência. A ideia de criações dogmáticas que elimina essas contingências, só para ir naquela direção que Tamir falou. Quando existia o crime de adultério, o direito penal controlava o adultério? Não, ele organizava com as decisões judiciais. Agora que não existe mais crime de adultério, não existe adultério? Continua existindo. Só que agora o sistema não trata mais com adultério, não trata mais com essas contingências. O sistema agora fez o quê? Porque quando o sistema cria os seus mecanismos de descriminalização e despenalização, o sistema está acionando o modo foda-se. Entendeu? Quando ele cria o sistema de criminalização e penalização, ele está tentando organizar as contingências. Quando ele despenaliza e descriminaliza, ele ligou, foda-se. Apagar do cara essa porra, não vou mais tentar organizar isso aqui, não. É o que o sistema faz. Nesse sentido. Na concepção trifásica, Luhmann inicia com a diferenciação entre pessoa e ambiente. Ou seja, a sociedade, ela é, a utilizar aqui a expressão utilizada pela professora Ana Clara, a sociedade não é
um sistema de valores. Sociedade é um sistema de comunicação. Onde há sociedade é porque há comunicação. Se não houver comunicação, não há sociedade. A estrutura da sociedade não é ela própria, é a comunicação. A comunicação inventa os modelos de sociedade. As matrizes de sociedade são inventadas pelo processo comunicativo. As pessoas, somos nós, não estamos lá na sociedade. As pessoas que somos nós somos o ambiente dessa sociedade, porque somos nós que produzimos a comunicação. As nossas comunicações inventam modelos de sociedade. Assim como as comunicações, para minimizar aqui, ou para deixar no micro, assim como as comunicações inventam modelos de família. Famílias são formas de sociedade que têm como autoconstrução a comunicação. É nesse sentido. E essa comunicação, ela é a tradução de um sistema fechado, ela acontece num sistema fechado. A comunicação que faz nascer a sociedade é uma comunicação de estrutura fechada. Por exemplo, a comunicação no direito. O direito não precisa de comunicações de outros sistemas para ter uma linguagem jurídica. O direito inventa a sua linguagem. Porque a produção se dá ali, dentro de um sistema fechado, como disse Luma, dentro de uma estrutura fechada com uma cognição aberta, para saber o que está acontecendo. E, na obra publicada póstumamente, em 2007, mas concluída em 98, quando ele morre, a ideia de sociedade-mundo, ou seja, a sociedade da sociedade como sociedade-mundo, a eliminação das fronteiras dos Estados nacionais. Para Luma, os Estados nacionais, eles são uma ficção, uma criação ficcionista da linguagem. A separação dos humanos por fronteiras de Estados nacionais. Ou como para nós aqui, a separação, né, entre nós, entre a Paraíba, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Ceará. Para Luma não deveria haver essas fronteiras, mas sim uma sociedade mundial. Uma sociedade mundial com uma estrutura de subsistema dessa sociedade mundial, o direito, que um autor francês, já no século XIX, 1800 e alguma coisa, já havia falado sobre isso, que era sobre a ideia de um direito de hospitalitatis, um ius hospitalitatis, ou seja, um direito de hospedagem, ou seja, de eu ser recebido em qualquer parte do mundo. Por quê? Porque eu sou humano, né? E porque eu sou o ambiente dessa sociedade mundial. Então, eu invento essa sociedade mundial com a minha comunicação. Então, eu deveria circular sem haver fronteiras. Então, inicialmente, a concepção de Luma, ela é uma concepção trifásica. Pessoa-ambiente, sistema fechado, sociedade mundial. Território, sociedade mundial, nesse sentido. E o terceiro eixo, denominado de comunicação, sem dúvida alguma, ele é inaugurado com a ideia de ruptura epistemológica. Porque Luma vai reconhecer, ou ele vai mesmo sustentar a ideia de que a comunicação, primeiro, para ele, a comunicação é o instrumento pelo qual se pode comunicar aquilo que era incomunicável. A comunicação transforma comunicável algo que você dizia, não, isso não é comunicável. E aqui, comunicação, mais uma vez, nos diálogos de Luma com Foster, comunicação não tem absolutamente nada a ver com entendimento, com compreensão. Comunicação tem a ver com produção de linguagem e produção de mais comunicação. Produz-se comunicação e dela se produz mais comunicação e dessa outra mais comunicação e mais comunicação. Nada a ver com entendimento, com compreensão. Se comunicação tivesse estrutura para construir entendimento e compreensão, não haveria os conflitos. E o conflito, ele é fundamentalmente comunicativo. Não é conflito porque você tem valores diferentes dos meus. Não é porque você é do Maranhão e nós somos da Paraíba ou de Pernambuco.
ou, no meu caso, que sou pernambulista, uma mistura de pernambucano com paulista, como dizia meu avô. Nós não temos conflitos, né? Porque João está em São Paulo e Alan Jones está, não sei se em Guarabira, mas provavelmente em Guarabira, no Principado do Brejo Paraibano. Os problemas que ocorrerão entre João, Alan Jones e Luciano Nascimento são problemas comunicativos. Porque a comunicação ela não tem estrutura para construir entendimento e compreensão. Ela só tem estrutura para produzir mais comunicação. E com essas produções comunicativas, nós construímos as sociedades. E, obviamente, como essa comunicação ela é paradoxal, complexa, obviamente que os modelos de sociedade vão gerar problemas e problemas e problemas. E aí, os modelos de sociedade inventam, como eles são sistemas, eles inventam subsistemas para tratar essas complexidades. Então, inventa o direito, inventa a religião, inventa a política, inventa a economia, inventa a ciência, inventa a arte, porque esses sistemas tiram as complexidades do sistema social e tratam no seu interno, no seu interior. E a sociedade vai produzir novas complexidades, novos problemas, novas comunicações. E quando elas se traduzirem conflituosas, os subsistemas, no caso do direito, vai retirá-las de lá e tratar no subsistema chamado direito. Ora, a comunicação aqui, que Luhmann produz, que Luhmann sustenta, ela tem uma ruptura, ela apresenta uma ruptura epistemológica. Como se referiu a professora Ana Clara, as comunicações que os outros interpretam são comunicações de valores, né, a partir de Kant, com a sua filosofia dos valores. Habermas sustenta, né, de que o agir comunicativo, né, né, ele se dá dentro de uma moldura de valores da sociedade moderna e, portanto, ele constrói consenso. Luhmann vai dizer não. Não. A comunicação não produz consenso. Né? E, quando há o consenso, não é por causa dos valores, mas sim o consenso só existirá se ocultando o dissenso. Quando nós ocultamos o dissenso, construímos consenso. Por exemplo, uma votação no Tribunal de Justiça, um julgamento do recurso de apelação no Tribunal de Justiça. Vão ter 3 votos, o do relator, do revisor e o do terceiro desembargador. Se deu 2-1, nós tivemos um consenso? Tivemos. Mas nesse consenso nós tivemos um dissenso, que é o voto de divergência. Só que o voto de divergência ele não vai ter a mesma força que os outros 2 votos. Então, 2-1, julga-se a apelação procedente. Mas aí é um consenso que acabou de ocultar um dissenso. Ele, para ser consenso, se tornou consenso porque era a maioria, 2-1. Mas tem um dissenso, que é o voto de divergência. Um voto no plenário do Supremo Tribunal Federal, 6-5. É um consenso que oculta dissenso. Porque 5 votos foram divergentes. Quando é que nós teremos 11-0? É verdade, recentemente nós tivemos 11-0, no caso do julgamento do deputado Daniel Silveira, para manter a prisão do deputado. E aquilo ali foi a maior ocultação de dissenso da história do Supremo Tribunal Federal. Porque não havia fundamento nenhum para a prisão, não havia fundamento nenhum para flagrante, não havia fundamento nenhum para a prisão do deputado. Mas construiu-se um consenso nesse sentido. A comunicação é um processo ininterrupto de mensagens e códigos que precisam ser decifradas. Repito, para ele a comunicação é uma produção permanente de mensagens e códigos. Comunicação, portanto, são mensagens e códigos. Linguagem, não. Linguagem são ideias e pensamentos. Há uma diferenciação para autores como Luhmann entre comunicação e linguagem. Toda vez que eu observar a comunicação, ela é
a tradução de uma mensagem ou de um código que precisa ser interpretada. A linguagem é a tradução de uma ideia, de um pensamento. Então, eu tenho uma diferenciação nesse ponto. E aqui, com relação a ele, e aí vocês vão dizer, Luciano, depois dessa exposição, você deixou mais dúvidas do que esclarecimento. É óbvio. É óbvio. Não é um manual de direito, né? É uma teoria da comunicação, os sistemas sociais como sistemas comunicativos, né? Com uma reunião de discursos com os quais nós não estamos habituados à leitura e a ouvir. Obviamente que teremos mais interrogações, ou seja, mais incertezas sobre essa produção desse discurso do que certezas. Mais interrogações do que exclamações, inequivocamente. Qual é a alternativa? Ler, pesquisar, pesquisar. Essa é uma alternativa. Sobre o segundo ponto, né, direito e sociedade em Kelsen, né, poderíamos iniciar exatamente pela ideia de Kelsen de 1911, né, de uma produção do direito pelo procedimento de legitimidade do direito positivo aqui que eu me refiro. E hoje até recebi uma consulta de um rapaz que eu vou até olhar de que universidade ele é, e que depois eu já respondi e ele respondeu novamente. José Eliveto, deixa eu olhar. José Eliveto, José Eliveto. Estuda Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, na UFRN, em Natal. Estudante de Direito da UFRN. Eu vou até ler aqui qual é, porque é a partir da mensagem desse rapaz que nós vamos tratar, portanto, sobre direito e sociedade com Kelsen. Diz ele: boa tarde, professor. Por causa do post de hoje sobre Kelsen e Carl Schmitt. Boa tarde, professor. Muito interessante essa perspectiva que o senhor colocou no post de hoje. De fato, é um pensamento muito corriqueiro no meio acadêmico. Poderia me tirar uma dúvida sobre isso, por favor? Na obra Conceito e Validade do Direito, de Robert Alexy, nós vemos as implicações do positivismo jurídico levado ao extremo. O autor defende, e eu acredito nisso, que a retirada de elementos morais do conceito de norma jurídica possibilita a criação de normas injustas. Se direito é o que está positivado, como condenar os nazistas que agiram em conformidade com o direito posto durante os anos na Alemanha? A partir dessas indagações de José Eliveto, da UFRN, nós trataremos sobre direito e sociedade com Kelsen, em 1911, nos Problemas Capitais da Teoria do Direito Estatal, e, na obra de 34, A Teoria Pura do Direito. Mas isso no quinto encontro, que já são 18 horas e 36 minutos. Alguém quer se manifestar? Enfim, tem alguma pergunta? Antes que possamos concluir, quem tiver suas inquietudes, suas certezas, pode se manifestar. Só lembrando que eu não sou psiquiatra e, portanto, não resolvo malatias profundas. Sim, tem Anderson perguntando aqui pela lista de presença. Passaram a lista de presença hoje? Também? Passei sim, professor, mas eu repasso agora. Pronto, beleza, tranquilo. Quem tiver perguntas, além de dramas, como a senhorita Carol Medeiros. Oxente, drama? Eu retirar aí. Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui que me veio na cabeça, mas está abstrata ainda. Em Sapiens, o Harari, que é um historiador, ele coloca que existe uma possibilidade de, com o avanço da ciência, surgir uma espécie de nova sociedade, que é uma sociedade composta...
João, repete aí que cortou. Uma espécie de nova sociedade composta de meio que super-humanos. Pessoas que tipo, têm muito dinheiro e têm acesso a muita tecnologia. E, nesse ponto, ele coloca que existe uma possibilidade dessa sociedade meio que se sobrepor à sociedade que a gente tem hoje. E aí a minha pergunta é, se essa sociedade nova, teoricamente super evoluída, criasse um código de direitos humanos, eles fariam esses direitos humanos, esse pacotinho de normas, para os semelhantes, né? Não claro, por todo. Claro. Uhum. Sim. E dessa forma que está lá no Harari, foi uma coisa semelhante ao que aconteceu quando o Tobias Barreto estava no Recife e analisava os direitos naturais, falava, direitos naturais não existe esse negócio não. É semelhante, meio que a sociedade que tem o domínio ali no momento, é ela que vai criar as normas, como ele fala. Não, exato. A ideia de Harari, ela tem sentido, com a argumentação de que, por exemplo, uma sociedade que se torna cada vez mais tecnológica, né, não quer dizer que ela seja mais evoluída do que essa sociedade moderna. É que ela, tecnologicamente, ela pode ser bem mais funcional do que esta sociedade, mas não quer dizer que seja mais evoluída. Porque a evolução aqui é preciso saber a ideia do conceito e da definição do que é evolução. Agora, uma sociedade se tornando cada vez mais tecnológica e ela vir a ser identificada ou observada como um modelo de sociedade, ela vai se erguer destruindo esse modelo de sociedade que é a sociedade moderna, inequivocamente. É o que Tobias Barreto chama de a serpe, que não devora a serpe, não se faz dragão. Então, a sociedade tecnológica, para ser a sociedade tecnológica, ela vai ter que destruir a sociedade moderna. E destruir a sociedade moderna significa o quê? Acabar com as conquistas do iluminismo. Porque não venha me dizer que tecnologia está preocupada com direitos sociais, por exemplo. Não venha com essa balela para cima de mim. Não, é muito pelo contrário, na verdade. Pelo contrário. Então, não venha me dizer que uma sociedade tecnológica, uma sociedade das startups, uma sociedade dos apps, está preocupada com o caput do artigo 6º da Constituição. Não. Então, ela vai ter que destruir esse modelo de sociedade moderna para ela se tornar a sociedade. Eu acho que o Harari ele coloca evolução, mas principalmente se referindo justamente a uma tecnologia mais forte, assim, mais potente. Sim, não no sentido valorativo. Exato, não no sentido valorativo. Também penso que ele coloca assim. Os discursos de Harari também penso que é nesse sentido. É no sentido de uma outra matriz, mas não valorar de que essa outra matriz, você é tecnológica, é melhor do que a sociedade moderna. Não é nesse sentido. Sim. Não é nesse sentido. Vem por aí. Muito bem. Então, boa tarde a todos e todas. Ei, fiquem e tomem cuidado, porque a situação está complicada. Os discursos aí que eu tenho escutado aqui do pessoal da saúde é que a situação está complicada. E no mês de junho e julho agora pode... Então, para a gente vai fazer o AB só a misericórdia. E vai ser presencial, Carol? Vai, professor, esse negócio de ser online é uma perspectiva assim para o futuro. E eles, enfim, aí a gente que se lasque, né? Porque... Então, compra uma roupa daquelas, uns macacões. Aquelas que o povo vai para Chernobyl. Vou usar uma aí dá um banho de álcool em gel nela, pula dentro e vai. Eu conheço um idoso que fala que tem que passar álcool na máscara. Aí vai de cada um. Às vezes eu faço isso, não dá muito certo. Muito bem. Muitíssimo bem. Então, encerramos por hoje. Se eu estiver vivo, né, não há nenhuma garantia, vou fazer meus esforços aqui, humanos, né, nos encontramos virtualmente próxima quinta-feira. Abraço a todos e todas. Vou tirar aqui para gravar. Fica mais fácil para enviar. Muito bem. Professor. Diga, Bruno.
Me dê 5 minutos, seu tempo. Tem como? Claro, sim. Para a gente ver alguma coisa aqui do TCC? Tranquilíssimo, beleza pura. Ai, meu Deus. Vou raptar o Luciano quando eu for fazer meu TCC. Ele vai ter que dar aula lá na Unesp para me orientar. Rapaz. já fica esperto, viu, professor? Vou te botar num sacão daquele saco grande de tecido, vou te levar lá para Franca, você não vai nem ver. Quando você chegar lá, né? Rapaz, eu fui a Franca quando Maurício, Sérgio Salomão Checari eram professores lá antes de ir por lá de São Francisco e tal. Cheguei a Franca, tomei umas cachaças em Franca, lá em frente à igreja, ali pela igreja, por ali e tal, pela catedral. Muito massa. Tem as coisas boas lá. Tem coisa boa, tem coisa boa. Pelo menos nos anos 90 tinha, né? Ainda tem teu bolota lá que é bonzão. Então massa. Nos anos 90 tinha. Ei, Nascimento, até logo. Show de bola a exposição, viu? Manda os trabalhos aí. Sim, vou mandar pedir agora à tarde aos meninos TCCs e vou mandar para você e para Tiago Leite. Tá legal. Teus vinhos eu já tomei, tá? Já valeu. Nunca tá por aqui para te entregar, mas avisa quando estiver por aqui. Valeu. Não, falando sério, avisa que eu deixo lá em Edna, no teu apartamento. Beleza, tranquilo. Avisa sim. Tá bom? Beleza. Quando enviar, avisa. Manda um zap aí. Tranquilo. Tá bom? Cheiro, boa noite. Bom trabalho aí para vocês. Vamos lá, Bruno. Diga lá, o que lhe aflige? Professor, muita coisa. Você não quer encerrar a gravação, não, professor? Eu já encerrei a gravação. Não, saiu aqui. Estou dizendo, interromper gravação. E aqui, pronto. Agora, interromper. Agora vai.